A maneira com que as pessoas se locomovem vem evoluindo ao longo do tempo. Sair de um ponto A e chegar a um ponto B de uma mesma região não era uma tarefa fácil alguns séculos atrás. Hoje, isso pode ser resolvido na palma da sua mão. Olá, eu sou o Fábio. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Espaço Interessante e conheça agora como funciona a Uber. A facilidade com que nós cruzamos os extremos de uma cidade ou transportamos pessoas e produtos entre países e continentes é relativamente recente. Diferente do século XXI, onde é possível se locomover para quase qualquer país do mundo em questão de horas, claro, tendo dinheiro para isso, viagens na Idade Média levavam muito mais tempo e eram muito mais perigosas. A maioria das pessoas vivia suas vidas deslocando-se em uma pequena área dentro do próprio reino. Fazendeiros viajavam um pouco mais longe, em torno de algumas vilas, para vender seus produtos. Os nobres viajavam por extensas regiões dentro de seu reino. Apenas mercadores, peregrinos e cavaleiros viajavam por regiões mais distantes. Atualmente, cruzar uma cidade ou mais de uma todos os dias é algo bem comum para muitos brasileiros na viagem de ida e volta de seus trabalhos. Na verdade, se deslocar grandes distâncias se tornou algo tão comum que em muitas cidades do Brasil e do mundo, você só precisa de um aplicativo de celular para conseguir fazer sua viagem. Essa forma alternativa de conseguir um táxi por aplicativo, como o Uber, foi muito bem aceita e incorporada na vida das pessoas que viviam em grandes centros urbanos, onde possuir um carro pode não ser a forma mais barata de fazer viagens locais, devido à dificuldade de onde colocar os veículos, seja pela falta de vaga de estacionamento em condomínios, quando as pessoas estão em casa, ou pela falta de vaga de estacionamento perto do trabalho das pessoas. Em Nova York, uma cidade gigantesca com um trânsito difícil, é um desses exemplos de cidades que receberam de braços abertos o aplicativo. Na verdade, a adesão rápida dos nova-iorquinos não veio simplesmente dos problemas naturais de uma grande cidade. Ela veio também, e talvez principalmente, do fato do serviço de táxi tradicional da época ser de péssima qualidade. Para se dirigir um táxi era necessário um medalhão, uma espécie de licença para poder atuar na área. E a quantidade de medalhões disponível no mercado, ou seja, a quantidade máxima de taxistas que poderiam existir em Nova York, era controlada pela Comissão de Táxi e Limousine, em inglês, TLC. A realidade é que os taxistas da época não precisavam se preocupar com a qualidade de seu serviço nem com a competitividade de seus preços. Isso porque a oferta do serviço era artificialmente controlada. Esse sistema regulatório ignorava completamente o crescimento da demanda pelo serviço. Para se ter uma noção, havia mais licenças cedidas e em circulação na cidade em 1937 do que existia na primeira década do século XXI, quando a cidade já tinha multiplicado sua população. Esse controle não fez apenas os preços das corridas decolarem e a qualidade do serviço despencar, como também fez os preços dos medalhões atingirem valores altíssimos. Tanto que algumas pessoas compravam medalhões como uma forma de investimento, esperando que ele fosse valorizado como um terreno ou uma ação da Bolsa de Valores. Levando em conta o sistema imposto, fazia sentido esse tipo de investimento, tanto que já foram reportados medalhões sendo vendidos por mais de $1 milhão. O resultado de tudo isso não podia ser outro: usuários insatisfeitos e dispostos a trocar de serviço. Em vários lugares desse país, principalmente nas grandes cidades, o terreno estava pronto para a chegada da Uber. Essa empresa foi fundada em 2009 e chegou ao Brasil pelo Rio de Janeiro em 2014. Inicialmente, a ideia era atuar localmente na cidade de São Francisco, oferecendo serviços de táxi de luxo. Hoje, a empresa se espalhou pelo mundo e em 2019, antes da pandemia, a Uber tinha mais de 5 milhões de motoristas no mundo e mais de 110 milhões de usuários. A empresa de tecnologia passou de um faturamento de 400 milhões em 2014 para mais de 14 bilhões em 2019. Além de carro por aplicativo, eles oferecem delivery de comida, conectam transportadoras ou caminhoneiros com pessoas que precisam de frete e futuramente a empresa pretende lançar seu veículo de decolagem e pouso vertical. E tendo em vista o mercado de transporte público, a Uber em 2020 comprou uma empresa de software com foco nesse segmento. Em 2020, com a impossibilidade de aglomeração em restaurantes, a divisão de entrega da refeição da empresa teve um crescimento expressivo,
ao passo que o setor de carro por aplicativo teve seu faturamento diminuído nesse ano. A divisão de frete da empresa teve um crescimento modesto em 2020 e já conta com clientes globais como a AB InBev e a Nestlé. Apesar de eles já atuarem em diversas ramificações no setor, o sonho molhado da empresa é se tornar uma Amazon do transporte, oferecendo e conectando os mais diversos modais de transporte. Sejam bicicletas, carros, caminhões ou helicópteros, a empresa busca se tornar sinônimo de solução quando o assunto é transporte. Os preços que a Uber coloca em seus serviços seguem a regra de oferta e demanda do local que o usuário solicita um veículo. Aumentar os preços ajuda a aumentar o pagamento dos motoristas e a manter eles nas ruas em um período de baixa demanda e garante que o usuário sempre tenha acesso ao serviço. O aumento do preço, apesar de ser ruim para o passageiro, ajuda a atrair motoristas para regiões de alta demanda, balanceando a demanda do local, dando match dos motoristas com os passageiros dispostos a pagar mais caro por uma corrida. É importante notar que antes da Uber, táxi não era visto como uma indústria global. Em vez disso, era fragmentada em nível de cidade. A parte mais interessante da Uber não é nem a sua tecnologia nem os seus números, mas sim a sua influência na popularização do modelo de negócio de marketplace de duas pontas, ou seja, um modelo de negócio que possibilita ganhos de dois lados. Conecte quem quer comprar, seja uma carona ou um lanche, com quem quer vender, seja um motorista ou um restaurante, e cobre uma tarifa das duas partes. Assim, você tem um negócio que ganha com os dois lados. Provavelmente a característica mais fundamental para o funcionamento atual da Uber seja sua relação com os motoristas que trabalham para ela, ou talvez seja com ela. Em vez de contratar todos os motoristas como empregados e ter que arcar com os custos trabalhistas como seguro-desemprego ou plano de saúde, a empresa mantém uma relação de parceria independente com os motoristas. Esse tipo de relação entre empresas, na maioria dos casos empresas de tecnologia e seus parceiros, tem gerado muito debate mundo afora, tanto que, no Brasil, foi popularizado o termo ubertização do trabalho. Na Califórnia, por exemplo, entrou em vigor em 2020 o Estatuto AB5, que define critérios para que uma relação de serviço possa ser classificada como de parceiro independente. Apesar da medida, ações movidas pela Uber e outras empresas com o mesmo perfil conseguiram, ao custo de 200 milhões de dólares, evitar com que elas fossem obrigadas a dar o status de funcionário para seus motoristas e entregadores. Apesar da empresa já estar nos maiores mercados do mundo e dela adotar um modelo de contrato com menos custos com seus motoristas, a lucratividade ainda é um desafio que a Uber precisa superar. Isso porque o custo de operação da empresa é muito alto. E mesmo com o tipo de contrato com seus motoristas que favorece a plataforma, um dos principais custos para manter o negócio funcionando é justamente o de conseguir novos motoristas e de manter os atuais. Nos primeiros anos era oferecido um bônus de até $5.000 para motoristas que entrassem para a empresa e completassem apenas algumas viagens. Apesar do anunciado nos Estados Unidos que o motorista conseguiria fazer $25 por hora trabalhando para eles, foi estimado que, em média, o motorista consegue tirar de lucro $9, praticamente um terço do prometido. Possivelmente isso explica a baixa taxa de retenção da empresa. Depois de um ano, apenas 4% dos motoristas continuam dirigindo para a Uber. Com o aumento de concorrentes, não apenas a retenção de motoristas é um desafio, como também a retenção de usuários. Um dos sinais de que a empresa está tomando ações nesse sentido é que em 2020 a plataforma lançou o Uber Pass, um serviço onde o usuário se inscreve e paga um valor fixo todo mês em troca de descontos nos serviços da empresa. Uma tentativa para manter os usuários utilizando apenas a sua plataforma. Outro causador dos grandes custos da empresa é a sua política agressiva de expansão. A empresa busca de todas as formas expandir seu mercado o mais rápido possível, tentando pressionar os concorrentes locais com preços menores. Porém, essa estratégia cara nem sempre trouxe o resultado esperado. Na China, a Uber estava amargando o prejuízo de $1 bilhão por ano, até que a empresa resolveu vender a sua operação no país para uma competidora local. Todo esse custo e prejuízo tem uma função: conseguir se estabelecer em diferentes regiões e poder oferecer seus serviços atuais e futuros
antes que outras empresas comecem a competir pelo mesmo mercado. Para isso, vale até sacrificar a lucratividade. Apesar dos motoristas serem parte fundamental para o funcionamento do negócio Uber, do ponto de vista da empresa, eles também são a maior fonte de custos. Ainda que carros que não precisam de motoristas ser o futuro, e a própria Tesla já ter alcançado sucesso nesse projeto, para a Uber a situação é diferente. A divisão da empresa não estava evoluindo na velocidade necessária e então foi vendida, e como parte do acordo, a Uber investiria nessa empresa em troca de uma participação minoritária no projeto. Você que é do futuro, conta aqui nos comentários se você acha que haverá uma empresa como a Amazon do transporte no futuro, principalmente no que diz respeito ao tamanho da empresa. Se você gostou do conteúdo, considere curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.